Meu povo, como vocês estão? Iniciando o nosso 2026 aqui agora sim, de fato, o primeiro dia da nossa nova grade, cheia de vídeos, cheia de lives para vocês, muita informação sobre o Atlético, a maior cobertura sobre o Atlético já feita é aqui na Threads. E voltando aí dos diazinhos, né, de descanso que tivemos nesse final de ano, agora então para discutir 2026. A Threads, né, não parou, trouxe notícias para vocês nesse final de ano, mas agora sim, a gente, assim como o time que se reapresentou, a gente também se reapresenta para vocês e com muita coisa bacana. E não tem como o assunto aqui, esse vídeo eu queria já iniciar, né, os meus vídeos que vão vir todo dia de manhã pra gente debater aqui, seria falar de 2026. Né, o Furlan até fez um vídeo ali dele falando do que esperar do Atlético em 2026 e eu faço esse vídeo, na verdade, num sentido do que deveria ser aí o principal objetivo do Atlético, o principal ponto do Atlético, o que o Atlético tem que fazer nesse 2026, não só aqui como a minha visão de comentarista, dentro da Threads, jornalista, também um pouco como torcedor, porque querendo ou não a gente mexe com as expectativas do torcedor quando a gente fala aqui também, e tem expectativas nossas como torcedores também trazendo 2026. É óbvio que o torcedor vai esperar um 2026 muito mais tranquilo, um 2026, um Atlético retornando para a Série A, retornando, né, a competir na elite do futebol e o objetivo, na verdade, que além desse para o torcedor, é para o próprio clube também se voltar e ter que reconstruir uma construção que estava sendo feita há muitos anos. Essa gestão que a gente vive, né, sabe, ali com o presidente Mário Celso Petralha, muito se fala do projeto de 1995, o projeto que se iniciou em 1995. O torcedor tá cansado de ouvir, tá cansado de saber, e enfim. Esse projeto do Atlético de crescer, né, no futebol, de se tornar um clube grande, além, né, de algumas promessas que a gente ouviu, que obviamente não se realizaram, ser campeão mundial até 2024, mas que botavam claramente o objetivo do clube como se postar ali entre os grandes clubes do país. O Atlético demorou muito tempo, foram muitos anos dentro dessa construção. Nós tivemos, né, alguns anos muito bons, lógico. A gente fala ali depois do projeto de 95, principalmente 95 subindo para a Série A também. Teve 99 ganhando a seletiva, né, um ano de 2000, o ano de 2001 sendo campeão, depois 2004, né, quase bicampeão brasileiro, 2005 indo para a final da Libertadores. Mas aí finalmente o Atlético consegue, né, atingir esse ápice, talvez, desse projeto ali, né, nos anos que a gente viveu agora em 2018, 2019, 2021, sendo bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. 2022 chegamos até a final da Libertadores mais uma vez. Mas infelizmente, né, depois de todos esses anos nessa construção, o Atlético sempre competindo, o Atlético sempre cada vez mais, né, se postando ali no G6, G8, sempre em busca, né, da parte de cima da tabela do Brasileirão, com muita dificuldade ainda, porque a competição financeira chega a ser injusta com outros, mas o Atlético sempre batendo de frente, sempre sendo um obstáculo, sempre sendo aquele clube que já estava virando chato para os clubes grandes de enfrentar, porque o Atlético estava nessa construção no cenário nacional, né, de ser um time, para parar de ser o time que todo mundo encarava como médio e ser um time grande. Mas no fim, o golpe do rebaixamento de 2024 foi muito duro. Não só duro para a sua torcida, mas duro nesse projeto. Duro nessa construção que o Atlético estava conseguindo fazer desde então, que levou tantos anos, que a gente viu quanto no futebol a margem de erro é muito pequena. Quanto vários anos de construção, em um ano ali só, podem ser atirados no lixo. E enfim, duro golpe, o Atlético consegue voltar agora para a Série A e vai ter que voltar a essa reconstrução. A gente fala e bate muito aqui na tecla, né, porque é lógico que o Atlético entende melhor como jogar uma Série A, mas ainda assim é um clube que está voltando da Série B para a Série A. A gente sabe que esse ano é muito delicado. A gente sabe que normalmente os clubes que sobem acabam passando uma certa dificuldade, um certo perrengue, lutando contra o rebaixamento de novo nesse ano de Série A. E diante disso, é esse o objetivo que o Atlético tem que ter nesse ano. A gente, lógico, vai querer sonhar que o Atlético volte a ser o Atlético competitivo, a lutar por um G6, G8, que vire dali as vagas para a Libertadores, as vagas para a Sul-Americana, né? São muitas. Acho que pelo menos isso o Atlético tem que considerar. Mas mais do que tudo, a gente falou também de muitos erros e é o Atlético finalmente aprender com esses erros. Demonstrou um pouco disso, né, nesse ano, não mandando o Odair Helm embora em momentos em que a gente sabe que talvez teria mandado, confiando ali, porque viu o que fez em 2024 com muitas trocas de técnicos, mas erros como não deixar para a última hora, por exemplo, para trazer reforços. E isso o Atlético ainda fez em 2025. Que bom que trouxe, que bom que deu tempo de salvar o Atlético.
Mas realmente as janelas ali no meio do ano foram até aflição para nós, porque a coisa estava ficando feia. Se o Atlético realmente não corrigisse, não tivesse trazido ali os reforços que nos salvaram, a história poderia ser outra agora. Então, o principal ponto do Atlético é não se enfiar nesses erros, conseguir montar um time agora. A gente já tá aflito, né, porque todo mundo queria mais reforços. Eu acho que o Atlético esperando aí esse janeiro acontecer com os estaduais, tendo a reunião que foi feita, a gente trouxe aqui a informação também, né, o Odair pedindo seus reforços, está corretíssimo, a continuidade do trabalho do Odair também, né, que recebeu esse voto aí de confiança, e é uma continuidade de trabalho muito importante para o Atlético, principalmente nesse calendário que começa mais cedo. Mas, gente, é por isso que eu falo que mexe com as expectativas do torcedor. É isso, é o Atlético fazer um ano mais tranquilo. É o Atlético não ficar brigando por rebaixamento. É o Atlético realmente conseguir já se livrar disso o quanto antes, né? Os famosos 45 pontos. Conseguir fazer um time que realmente consiga competir, porque a elite do futebol mudou. A gente tá vendo que são os times formados principalmente por Flamengo, Palmeiras, né? Que tem um poderio financeiro, que tá uma competitividade absurda. Mas é o Atlético fazer um 2026 muito mais seguro, com muito menos erros. E agora tendo que reconstruir, né, todo esse projeto que fez, que é reconstruir essa caminhada para voltar a ser um clube que quer brigar por coisas maiores e que estava brigando por coisas maiores. Um clube que quer títulos, um clube que está para incomodar e que quer principalmente se fixar entre os grandes do Brasil. O Atlético então recomeça essa caminhada que já foi longa, teve agora esse golpe muito forte, então vai ter que se levantar e reiniciar essa caminhada. É principalmente isso que eu acho que o Atlético tem que ter como seu objetivo, que é voltar, aprender com o erro, com o grande soco na cara que acabou levando, entender que o futebol mudou, que muitas coisas, né, na perspectiva do futebol mudou, para continuar nesse objetivo que sempre começou, que é o objetivo que se iniciou lá em 1995, que é o Atlético, né, cada vez mais competitivo e se fixar entre os clubes grandes do Brasil. Sei que é o que eu espero, sei que é o que você deve esperar, e para isso, Atlético, olha, vamos ter que caminhar aí melhor nesse mercado. Eu entendo, o torcedor está super ansioso mesmo, acho que o mercado até começou bem, mas agora já tá na hora da gente realmente formar esse time que possa ser forte sim, também não adianta, né, trazer um bando de reforços que a gente sabe que não vai adiantar, mas que o Atlético forme essa equipe diante de todas as saídas, quem fica, trazer os reforços que precisa, principalmente volantes que a gente tá falando, mas tem outras posições que ainda precisam de contratação, o quanto antes o Atlético ter essa equipe formada, poder trabalhar para ter então esse 2026 de retorno ao projeto, de retorno a essa caminhada. É isso, galera, mais um vídeo aqui, questão de expectativas, mas também, né, um olhar ali mais a fundo do que realmente tem que ser o propósito do clube, do que foi, né, tudo que foi construído nesses últimos tempos e que acabou, né, acontecendo depois do rebaixamento. E eu sei que também falando aqui da expectativa, das nossas expectativas como torcedores, é lógico que sempre vai ser essa, principalmente no patamar que o Atlético mesmo se colocou, né, depois desses anos ganhando títulos. Por isso que o rebaixamento doeu tanto, né, o Atlético estava em outro patamar, realmente estava em outra caminhada, não era o momento de um rebaixamento acontecer, muito pelo contrário, era a ascensão do clube para do nada uma queda tão repentina assim. Então, a expectativa, lógico que o torcedor sempre vai estar alta também, sempre exigindo que o clube volte a ser esse clube que estava em ascensão, esse clube que cada vez mais batalhava por títulos ainda maiores. E é isso que a gente espera em 2026, lógico, não vou dizer que eu vou esperar em 2026 para o Atlético já brigar, lógico, por uma Libertadores, é lógico que a gente queria, mas fazer um ano mais tranquilo, principalmente deixar o rebaixamento para trás, o Atlético fazer logo, né, os seus 45 pontos e aí então sim estabelecer metas maiores, mais um ano muito mais tranquilo, um 2026 com mais paz, como a gente postou lá no Instagram para vocês na virada do ano. É isso, deixe seus comentários também, suas expectativas, que vocês estão esperando, desabafem nos comentários aqui, mas não esquece de deixar o like, se inscrever e, gente, lembrando, vai ter muito conteúdo novo aqui para vocês, muita coisa legal para vocês conferirem o dia inteiro aqui na Threads. E estamos de volta, estamos com vocês e 2026 vai ser muito maior, tanto para o Atlético quanto para nós. Até mais!